Então, aqui, depois de trabalhar toda a volta do tapete em pontos baixos, continuidade aqui no comprimento do tapete. Vou fazer aqui uma correntinha no mesmo lugar, um ponto. E aqui, 10 pontos altos, 5 correntinhas. Vou pular 3 pontos altos, ou melhor, 3 pontos baixos de base. 1, 2, 3. E no quarto ponto baixo de base, vou trabalhar mais 10 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 3. E 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um ponto. Inicio trabalhando 10 pontos baixos. Comprimento do tapete com 10 pontos baixos, 5 correntinhas, pulando de base e 5 correntinhas. Quando chegar no canto do tapete, eu volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final do comprimento do tapete e aqui vamos trabalhar o último grupo de 10 pontos altos. Só que aqui no final sobraram apenas 9 pontos altos. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma: no primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo lugar. Dessa forma. Então, no mesmo lugar, eu trabalhei 2 pontos baixos e vou seguir trabalhando mais que eu não conto como ponto baixo. Então, trabalhei o último ponto baixo sobre o último ponto. Então, aqui vamos contar. Tenho 2 pontos baixos no mesmo lugar. O próximo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei também com 10 pontos baixos. E aqui ficou dessa forma. Então, estamos aqui no canto. Aqui no canto, eu vou trabalhar também 5 correntinhas. 5 correntinhas. Pulo apenas aquelas 2 correntinhas, venho já no próximo ponto baixo, no primeiro ponto baixo, bem aqui no canto. Esse primeiro ponto baixo, prendo com ponto baixo. Vou trabalhar da mesma forma aqui, com 10 pontos altos, sigo com um grupo de 10 pontos altos, pulo 3 pontos de base com 5 correntinhas. E quando chegar aqui no final do canto, eu volto com vocês novamente. Chegando ao canto, depois de trabalhar o último grupinho de 10 pontos altos, aqui vocês notem que deu certinho a contagem. Terminei com 10 pontos baixos. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 10 pontos. 4 argolinhas. Então, aqui nessa parte bateu certinho. No canto são 5 correntinhas. Pulo essas 2 correntinhas do canto, venho para o primeiro ponto baixo dessa outra lateral e vou iniciar com o primeiro grupinho de 10 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui da mesma forma, 10 pontos baixos, pulo 3 pontos de base, com forma que esse lado aqui. Então, vocês notem que é bem simples de trabalhar esse acabamento. Quem estiver fazendo um tapete maior ou menor, também é simples de adaptar. A agem não bateu, não deu para terminar com 10 pontos baixos, então eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar. E também vocês podem aumentar aqui o número do intervalinho, número de pontos baixos do intervalinho. Aqui eu coloquei 3, vocês podem trabalhar com 4, colocar 6 correntinhas. Aqui vocês podem trabalhar com 8 pontos baixos também, ou 9. Então, esse bico de acabamento é bem simples de adaptar.
No caso aqui, se sobrar pontos, vocês podem colocar mais pontos aqui para pular. No caso aqui, faltou um ponto para completar o grupinho. Então, vocês podem ir adaptando conforme o tamanho. Aqui no canal eu tenho um tapete oval, ao qual eu trabalhei um bico russo, onde eu trabalhei aqui 8 pontos baixos nessa primeira carreira. E aqui eu pulei 3. Então, esse bico é bem fácil de adaptar. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver essa videoaula, onde eu trabalhei esse bico russo com apenas 8 pontos altos aqui. Então, você bico russo, onde eu tenho aqui apenas 8 pontos baixos em cada grupinho. E esse aqui eu adaptei com 10 pontos baixos. Essa dica eu estou deixando para quem estiver trabalhando um tapete maior ou menor e a contagem não bater, ok? Então, agora eu vou dar continuidade, trabalhar por toda a volta os meus grupinhos de 10 pontos baixos, até o final da carreira e volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final de toda a volta do tapete, chegando ao final da carreira, depois de trabalhar por toda a volta do tapete, sempre da mesma forma. Aqui no último canto, trabalhei o último grupo de 10 pontos altos, a última argolinha de 5 correntinhas, pulo essas 2 correntinhas do canto, venho sobre o primeiro ponto baixíssimo. Dessa forma. A próxima carreira, vamos seguir andando com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. Dessa forma, o ponto baixo do grupinho de 10. Faço uma correntinha no mesmo lugar, trabalho um ponto baixo. Vou fazer aqui mais 5 pontos baixos, ficando com 6. 3, 4, 5 e 6. Então, na carreira anterior, tínhamos 10 pontos baixos, agora ficamos com 6. Então, agora, ficando assim, dessa forma. Laço meu fio, venho na argolinha de 5 correntinhas, sem intervalo de correntinhas. Depois do ponto baixo, já faço o ponto alto. E vou fazer um total de 10 pontos altos. 3, 10. Então, aqui ficamos com 10 pontos altos, dessa forma. Pulo 2 pontos baixos, venho no terceiro ponto baixo, inicio trabalhando em pontos baixos, trabalhando 6 pontos baixos. Então, eu pulei 2 pontos baixos no início e deixo também 2 pontos baixos sem trabalhar. Novamente, laço meu fio, venho direto para o intervalo de 5 correntinhas e faço 10 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3, pontos altos. Pulo 2 pontos baixos e trabalho 6 pontos baixos. Então, aqui por toda a volta do tapete, vamos trabalhar dessa forma. Seis pontos baixos sobre os 10 pontos baixos da carreira anterior. Laço meu fio, venho na argolinha e inicio trabalhando em pontos altos.
dessa forma aqui. Quando chegar aqui no canto, vamos seguir tudo da mesma forma, ok? Não tem segredo. Aqui no canto, teremos 10 pontos altos. E sobre os pontos baixos, ficaremos por toda a carreira. E chegando aqui, depois de trabalhar aqui, o último leque de 10 pontos altos, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, sobre todas as argolinhas de 5 correntinhas. Então, como eu havia dito, no canto é da mesma forma, com 10 pontos altos. Depois de trabalhar 10 pontos altos, no último canto, vou fechar a carreira sobre o primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Fecho com ponto baixíssimo. Esse meu fio eu vou cortar, pois agora vou trocar a cor do meu fio. Quem não for trocar a cor do fio, não precisa de cortar. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês com a nova cor. Prontinho, troquei a cor do meu fio. Esse aqui é o coral vivo, o número dessa cor é 4004. Aqui, para quem não cortou o fio, quem vai continuar com a mesma cor de fio, se você for continuar daqui, é só caminhar com 2 pontos baixíssimos no terceiro ponto baixo de base e trabalhar 2 pontos baixos, da mesma forma que eu vou trabalhar aqui. Então, aqui nesse grupinho de 6 pontos baixos, eu vou pular 2 pontos baixos, vou vir no terceiro e vou prender com ponto baixo. Então, inicia no terceiro ponto baixo do grupinho e na carreira anterior tínhamos 6 pontos baixos, agora ficamos com apenas 2, já que pulamos 2 antes e vamos deixar de trabalhar 2 depois. Aqui no canto eu vou trabalhar uma correntinha, vou laçar o meu fio e vamos trabalhar aqui em pontos altos duplos, embaixo, relegando ponto por trás. Fiquei aqui com 4 laçadas, laço meu fio, passo por de mais 2, laço, passo por dentro das 2 últimas. Uma correntinha, novamente laço meu fio, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço por dentro de mais 2. Novamente, uma correntinha e vamos trabalhar outro ponto. E vamos trabalhar dessa forma por 10 vezes, sempre com 2 laçadas, pegando por trás do ponto e trabalhando ponto alto duplo em baixo relevo. Fiz a última correntinha e agora o último ponto alto duplo. Então, aqui ficou dessa forma. Então, revisando, trabalhei 2 pontos baixos, pulando 2, uma correntinha, um ponto alto duplo em relevo, uma correntinha, um ponto alto duplo em relevo, pegando por trás. Dessa forma, trabalhei por 10 vezes. Novamente, faço uma correntinha. Esse leque que trabalhamos foi o canto. Então, agora, vou pular 2 pontos baixos, vou vir no terceiro, deixo de trabalhar também 2 pontos aqui. Agora, pego o meu ponto aqui por trás e vou trabalhar o ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas, trabalho ponto alto duplo. Uma correntinha e o ponto alto duplo.
Então, eu vou trabalhar todo esse leque da mesma forma que o leque do canto e já volto com vocês. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos baixos e trabalho mais 2 pontos baixos dessa forma aqui. Uma correntinha, inicio novamente trabalhando os pontos altos duplos em baixo relevo, pegando por trás. Sempre com uma correntinha de separação. Aqui ficou dessa forma, vocês notem que ele é muito apertadinho. A parte do canto embolar para cima, vocês podem trabalhar somente na parte do canto. Então, eu vou seguir dessa forma, por toda a volta do tapete e volto com vocês. Então, na parte do canto, pegando o ponto por trás. Então, trabalhei o último leque. Agora, vamos fechar a carreira aqui nesse ponto baixo onde iniciamos. Vou fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu vou alongar ele e vou cortar. Não preciso de cortar. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Essa carreira ficou dessa forma. Então, aqui uma dica bem legal. Depois que terminar a carreira de leque, vocês ajeitam todos os leques. Dessa forma aqui. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês. Então, aqui novamente com o fio cinza. Aqui foi onde eu fechei a carreira. Quem não trocou a cor do fio, até esse intervalo de uma correntinha depois dos 2 pontos baixos. Bem nessa correntinha, vamos iniciar. Aqui eu troquei a cor do fio, então eu vou prender com ponto baixo. E quem não trocou, é só trabalhar um ponto baixo aqui. Ponto baixo. Passo para o próximo intervalinho, depois desse primeiro ponto alto duplo. E aqui, entre o primeiro e o segundo ponto alto duplo, trabalhei mais um ponto baixo. E agora, vou trabalhar 3 correntinhas, voltar sobre o ponto baixo e trabalhar um picô. 3 correntinhas, na próxima correntinha, depois do segundo ponto alto duplo. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo, formando um picô. No próximo intervalinho, entre um ponto e o outro, da mesma forma. Aqui vocês notem que estou prendendo as 3 correntinhas do picô com ponto baixo. E aqui o quarto ponto. Prendi com ponto baixo na primeira correntinha, depois do quarto ponto alto duplo, um picô. Agora, o quinto picô, eu trabalho um ponto baixo, e o quinto picô será de 5 correntinhas, que é o picô do meio. Então, aqui eu trabalhei 5 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar mais 4 picôs, ok? Um em cada intervalinho aqui. E aqui, o quarto picô. E vocês notem que eles são de 3 correntinhas. Somente o picô do meio, que foi o quinto picô, eu trabalhei com 5 correntinhas. Esses 4 de 3 e esses 4
de 3 correntinhas também. Então, aqui, esse foi o leque do canto. Aqui já estamos iniciando na parte reta antes dos 2 pontos altos. Então, nela eu trabalho um ponto baixo. Tem os 2 pontos baixos, depois dele, dos 2 pontos baixos, eu trabalho também um ponto baixo. Agora, eu já tenho o próximo leque. Agora, nessa parte reta, não vamos trabalhar 4 picôs de um lado e 4 picôs de outro. Vamos trabalhar 3 picôs do outro lado. Então, no primeiro intervalinho depois do primeiro ponto alto duplo, vou trabalhar apenas um ponto baixo também. Depois do segundo, começo a trabalhar os picôs. Então, aqui eu vou trabalhar por 3 vezes ponto baixo com picô. Então, trabalhei 3 pontos baixos e 3 picôs, pois no primeiro intervalinho aqui eu trabalhei um ponto baixo também. Agora, o quarto picô será de 5 correntinhas. Cinco correntinhas. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos baixos com 3 picôs de 3 correntinhas cada um. Então, aqui na parte reta será dessa forma, ok? 3 picôs de 3 correntinhas, um picô no meio de 5 correntinhas. No último intervalinho aqui do leque, será apenas um ponto baixo. Agora, nesses 2 intervalinhos, também trabalho ponto baixo. Um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. No primeiro intervalinho, depois do primeiro ponto, já nesse próximo leque, um ponto baixo também. Baixos com 3 picôs. Então, vocês. Então, terminei o terceiro picô aqui. E aqui, no último intervalinho do leque, apenas um ponto baixo. Esse próximo intervalinho antes dos 2 pontos baixos é apenas um ponto baixo. No próximo intervalinho, depois dos 2 pontos baixos, apenas um ponto baixo. No primeiro intervalinho do leque da parte reta, apenas um ponto baixo. E nesse próximo aqui, eu já inicio trabalhando os pontos baixos com picô, que são 3 pontos baixos com 3 picôs de 3 correntinhas. 1, 2, 3 picôs de 3 correntinhas, o quarto picô de 5 correntinhas, 3 picôs de 3 correntinhas, no último intervalo dos pontos baixos, também um ponto baixo. Então, aqui vocês notem que na parte reta, eu só tenho 3 picôs, um no meio de 5 correntinhas e 3 picôs, mas no canto temos 1, 2, 3, 4 picôs, pois iniciei o primeiro picô já no primeiro intervalinho do leque. Então, no primeiro intervalinho aqui, depois do primeiro ponto alto duplo, já trabalho um picô. Mais 4 picôs de 3 correntinhas. E só trabalho um ponto baixo depois e antes. Então, somente no canto, vamos trabalhar
mais picôs. Na parte reta, sempre com 3, 1 no meio e 3. Na parte reta dessa forma, e nos 4 vou seguir trabalhando por toda a volta do meu tapete dessa forma, e já volto o último leque. Aqui eu tenho aquela ponto baixo. E aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo que trabalhei no início da carreira. Então, sobre ele, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Laço mais uma vez esse fio. Já podemos cortar aqui, pois está finalizado o tapete. Então, o acabamento final ficou dessa forma. Na parte dos cantos, sempre trabalhei 4 picôs de 3 correntinhas, 1 picô de 5 correntinhas e 4. Sempre trabalhei 3 picôs de 3 correntinhas, 1 picô de 5 correntinhas e 3 picôs. Então, na parte do canto dessa forma e na parte reta dessa forma. Agora, eu vou arrematar esse fio e volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está. Esse é o resultado. Esse aqui é o bico russo. Ele deixa a peça muito bonita. E 53 na largura. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber